tarde a todos. Muito obrigado pelo seu tempo no dia de hoje. Temos o prazer de apresentá-los a nossa nova certificação de preparação para pandemias. Meu nome é Clementino Feitosa e serei seu anfitrião nesta apresentação. Antes de iniciar a apresentação, queremos lembrar aos participantes os seguintes pontos. Vários documentos relacionados à apresentação de hoje estão disponíveis na seção de documentos do painel GoToWebinar. Todos os participantes estão silenciados e no modo apenas de escuta. Se você tiver alguma dificuldade técnica, envie um e-mail para vcarreira@ibinternational.com para obter assistência. Realizaremos uma sessão de perguntas e respostas no fim do seminário. Envie suas perguntas através da seção de perguntas da plataforma GoToWebinar e o instrutor as responderá no final da apresentação. Bom, pessoal, a missão da IB International em todo o mundo é impactar positivamente a cadeia de suprimentos de alimentos, promovendo a integridade dos alimentos, equipando nossos clientes com conhecimento e apoiando a entrega diária de alimentos seguros e de alta qualidade. Temos mais de 100 anos fornecendo experiência técnica para serviços de indústria de alimentos em mais de 126 países. Somos reconhecidos mundialmente pelas maiores empresas pelas normas consolidadas com foco em segurança dos alimentos. Inspiramos a indústria de alimentos a adotar e aplicar os mais altos padrões de integridade para a segurança dos alimentos. Hoje, nosso apresentador será o Marcelo Lila, especialista em segurança dos alimentos na IB International, na região da América Latina. Marcelo tem mais de 18 anos de experiência no ramo de alimentos, incluindo empresas de produção, distribuição e varejo, além de dedicar os últimos 10 anos à AIB, realizando auditorias, treinamentos e consultorias. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Clemente. Boa tarde a todos os participantes. Gostaria muito de agradecer o tempo que vocês dispuseram para estar aqui com a gente no dia de hoje, justamente para a gente poder apresentar o mais novo produto da AIB Internacional. Esse produto já foi apresentado e já foi lançado nos Estados Unidos no último mês de julho, no princípio do mês em versão espanhol para toda a América Latina, e hoje nós temos o prazer de apresentar o produto em português aqui para as nossas operações no Brasil. Então, diante da realidade que a gente ainda está vivenciando, né, de pandemia, surgiram também muitas necessidades de como adequar a esse momento tão particular que a gente está vivenciando. Então, nós que vivemos diariamente a rotina da cadeia de produção de alimentos, seguramente fomos afetados diretamente por todos os impactos dessa pandemia. Então, além disso, nosso nível de preparação, como forma geral, foi detectado muito baixo. Por isso que a parte operacional foi muito afetada, tanto em produção como distribuição, além dos pontos de desabastecimento da nossa cadeia. Então, muitas companhias, a gente sabe que tem os seus comitês de manejo de crises, mas esse comitê nunca esteve voltado principalmente para o combate de uma pandemia mundial como a gente está vivenciando agora. Nosso foco sempre foi a proteção da companhia com base na segurança patrimonial, na defesa dos alimentos ou food defense, ou ainda também na parte de manejos de crises relacionado com desastres naturais, por exemplo. Mas todos esses tipos de crise podem causar um desabastecimento do mercado devido à interrupção nessa cadeia de suprimentos. Então, ainda que não esteja alheio à nossa vontade, é possível que tenhamos que interromper a nossa produção por absenteísmo, por uma força de trabalho debilitada, contaminada pelo vírus, como aconteceu em muitas indústrias reportadas em todo o cenário nacional. Mas existem algumas formas de realizar umas paradas, né, das linhas de produção. Então, justamente, a gente comenta sobre as operações intermitentes, né, operações que foram obrigadas a interromper por falta de mão de obra, por falta de matéria-prima. Então, isso acabou afetando diretamente. Agora, foi muito difícil para todas as fábricas decidirem em que momento tomar essa decisão e, principalmente, qual era o momento seguro para a gente poder retornar a uma produção. Em paralelo, nosso maior bem nas companhias, né, os colaboradores, foram diretamente afetados, impactando na nossa força de trabalho. E, por fim, temos que falar um pouco de limpeza e sanitização também de dentro da fábrica.
um elemento fundamental para manter um ambiente seguro de produção. Então, a gente já falou muito de monitoramento ambiental, por questão de patógenos, incluindo também o coronavírus por causa de Covid, afetando a parte de produção. Recentemente tivemos aí não vou dizer denúncia, mas um levantamento de possível presença de coronavírus em carnes enviadas ao mercado chinês. Até o momento nada comprovado, não é o que a gente espera, mas a gente precisa minimizar os riscos de contágio entre operadores e principalmente a prevalência do agente no ambiente de produção. Então, juntando todos esses desafios que a gente encontrou no cenário atual, a IB elaborou uma nova norma para preparar e manter alerta toda a cadeia de suprimentos. Então, com isso, eu passo uma pergunta para vocês. Então, no mês de março, quando todos nós já sabíamos de casos na Ásia, na Europa, o que realmente a sua empresa acabou fazendo para se preparar e enfrentar com sucesso a pandemia? A resposta sempre, basicamente, são as mesmas, né? Fomos pegos de surpresa, ou não sabíamos com o que estava lidando, ou ainda muitas coisas foram feitas, mas a gente acabou fazendo muita coisa num método de tentativa e erro, né? Muito se discutiu nos últimos meses, tanta informação foi levantada. Com isso, nós decidimos fazer o trabalho pesado para a indústria, né? Para que todos vocês pudessem se concentrar nas principais medidas de controle nas suas instalações. Então, a IB está lançando no mercado uma nova norma, é uma norma prática, auditável e muito valiosa como uma ferramenta de gerenciamento em crises contra pandemias. Como prestadores de serviços dedicados na indústria de alimentos, nós vimos muitas informações de vários lugares diferentes e decidimos reunir toda essa informação para que tivesse disponível para a indústria de alimentos. Então, o nosso pensamento é fornecer um serviço de forma de checklist, mas, entretanto, a quantidade de informação era tão grande que a gente acabou buscando uma nova forma de disponibilizar, né, esse material, e acabamos criando uma nova fórmula, que é uma nova norma da IB, com base em entrevista com empresas multinacionais e também com empresas pequenas, justamente para ver os pontos de vista, as dificuldades, como a realidade estava sendo enfrentada. E aí percebemos que havia tanta informação que era melhor, numa única norma, a gente ter um caderno de requerimentos muito similar ao que a gente já tem com a norma de segurança dos alimentos da IB, mas como uma ferramenta única para critérios e controles como combate à pandemia. Então, apresento para vocês o logo oficial, certificação de preparação para pandemias. Esse é o primeiro e única norma de certificação criado para a cadeia de produção e distribuição de alimentos e bebidas, que eleva o planejamento crítico para pessoas, instalações e insumos de produção a oferecerem impactos sociais significativos, aumentando a resiliência do seu negócio e também ainda desbloquear benefícios das seguradoras. Essa medida proativa ajudará as empresas de toda a cadeia de suprimentos e alimentos e bebidas a se prepararem para um futuro como uma referência, utilizando um protocolo de classe mundial. Agora, falando um pouquinho dos benefícios, esse é um produto específico para a fabricação de alimentos e bebidas. Então, é algo para o nosso mercado de trabalho, desenvolvido para enfrentar os desafios únicos, sendo prático, verificável e auditável com base numa única fonte de referência. É a demonstração de uma prova de compromisso com seus clientes, sejam eles internos ou externos, compromisso com as suas instalações e principalmente com a cadeia de abastecimentos e os melhores protocolos em vigor. É uma forma clara e aplicável para a mitigação dos riscos, podendo ser um fator decisivo para a obtenção dos benefícios relacionados às seguradoras. Então, vou falar um pouquinho mais da nossa norma. Ela é uma norma dividida em 5 categorias. Então, dentre essas 5 categorias de preparação contra a pandemia, elas abordam um aspecto único dentro de uma instalação de alimentos e bebidas. Os colaboradores de todos os níveis devem demonstrar competência em cada uma dessas 5 categorias, justamente para receber a certificação nesta norma. Vamos dar uma olhada rapidinho em cada um dos 5, de uma das 5 categorias dessa norma.
A primeira delas, gestão de crises pandêmicas. Então, acho que é muito importante a gente entender que esses requerimentos estão relacionados ao gerenciamento da cadeia de suprimentos e principalmente às necessidades operacionais durante uma crise vivida num momento de pandemia. As instalações precisam ter certeza que as operações continuarão sem interrupções, de forma segura, e que os planos que estão em vigor possam contornar quaisquer problemas relacionados com as situações que estejam em momento de evolução no momento da pandemia. Os requerimentos de gerenciamento dessa crise demonstram como a instalação pode continuar a fabricar produtos seguros, independentemente dos momentos atuais, né, sem sofrer essa pressão que a gente passou nos últimos meses, mas principalmente protegendo a nossa força de trabalho. Então, a gente vai ter aí um plano vigente de gestão de crise, é necessário ter uma avaliação de riscos, a gente pode ainda criar alguns itens acionáveis para fazer todo esse monitoramento, e a gente pode também conduzir e realizar simulados do plano de gerenciamento. Então, tudo isso vai ajudar diretamente na forma com que a gente vai fazer essa gestão no momento da crise. A segunda seção é gestão da cadeia de suprimentos. Então, os requerimentos dessa norma, nessa categoria, são relacionados à atribuição de responsabilidades e manutenção dos suprimentos necessários para manter a operação da instalação. Então, todas as matérias-primas, materiais de embalagem, produtos químicos, equipamentos de proteção individual, parte fundamental para a proteção da nossa força de trabalho, e também de serviços contratados para serem fornecidos e adquiridos no momento de pandemia. Então, a norma de gerenciamento para a cadeia de suprimentos demonstra que a instalação pode garantir o acesso aos suprimentos necessários, mesmo que em épocas de pandemia, e aprovar e adquirir os suprimentos de fornecedores novos existentes, assim como alguns fornecedores em casos de urgência, né, emergenciais, sem que a gente tenha uma interrupção nessa cadeia de suprimentos. Dentro dessa sessão, a gente vai falar muito das responsabilidades do departamento de compras, como que a gente vai ter a nossa gestão de chegadas, entradas, inspeções, liberações de matéria-primas e embalagens, junto com os produtos químicos também, toda a parte dos equipamentos de proteção individual, que são muito importantes. Testes de laboratório são essenciais nesse momento para a gente manter as análises que a gente realiza na nossa fábrica e também a avaliação da capacidade da força de trabalho e da resposta que a gente tem dentro da nossa fábrica. Então, tudo isso ajuda a gente a gerenciar e manipular essa cadeia de suprimentos de uma forma, não vou dizer imperceptível, mas que ela seja menos abrupta, ou que ela sofra menos nesse momento de pandemia que a gente passou por viver e para futuros, caso a gente venha a ocorrer. A terceira seção, gestão de planejamento e operações intermitentes. Então, os requerimentos dessa norma na categoria estão relacionados ao planejamento da produção durante a crise. Então, os requerimentos incluem até mesmo o planejamento estratégico e suas preocupações para uma parada total das atividades, né, de produção e suas implicações. Consequentemente, todos os requisitos que definem critérios e preocupações para uma retomada da produção. É complicado parar, mas também é muito difícil saber em que momento a gente pode retomar. Então, a gente vê muitas disputas, muitas divergências de opiniões, tanto em ambiente público como no ambiente privado, mas essas discussões precisam ser embasadas de formas estratégicas. Então, uma gestão planejada fornece as melhores práticas a serem consideradas para proteger a nossa força de trabalho durante a crise, preparar os equipamentos e as instalações para uma parada, né, planejada, assim como a recuperação. Então, quais são os momentos que a gente precisa fazer uma inspeção das nossas linhas de produção, os nossos itens de armazenamento, como que a gente inspeciona, por exemplo, um silo, uma linha de CIP, ela precisa ser esgotada, ela precisa ser drenada, em que momento, a frequência de auditorias internas, quando que a gente precisa aumentar essa frequência, quando a gente pode diminuir. Então, tudo isso está dentro do nosso planejamento das operações intermitentes.
Nossa quarta sessão, então, medidas de mitigação e gestão de crises de saúde. Então, os requisitos dessa norma na categoria estão relacionados às medidas de mitigação para serem tomadas para prevenir a transmissão da doença entre todos os colaboradores, visitantes, prestadores de serviços que vivenciam a rotina da nossa instalação. As práticas de gestão das pessoas, a gestão dos equipamentos de proteção individual, assim também como os critérios de colocação e remoção desses EPIs. Isso é muito importante para a gente prevenir o contágio. Medidas de distanciamento social, treinamentos essenciais para proteger a saúde das pessoas dentro da instalação, e também as medidas de mitigação e gestão de crises de saúde, para fornecer exatamente as melhores práticas para otimizar e manter a saúde da nossa força de trabalho. Nossa última sessão, revisão dos programas de pré-requisitos. Então, são os requerimentos relacionados aos programas de pré-requisito, assim como a gente já tem com a parte de segurança do alimento, mas muitos deles relacionados com a parte de prevenção ou combate à pandemia. Alguns itens extras precisam ser contemplados, que a gente não tinha essa preocupação antes com a segurança dos alimentos, justamente porque a gente requer uma revisão e uma avaliação para determinar quais são as etapas adicionadas necessárias para apoiar a segurança dos alimentos. Também a saúde dos operadores, né, durante esse momento de crise. Então, esses programas relacionados, a gente tem desde recebimento, engenharia, manutenção, a parte de limpeza, o manejo integrado de pragas, que é muito importante, o plano de segurança de alimentos e também a parte de defesa dos alimentos, né, o Food Defense. Essas normas, né, de atualizações dos programas de pré-requisito fornecem as melhores práticas a serem atualizadas dentro dos planos que a gente já tem implementado nas instalações, e também os programas de segurança alimentar e saúde dos operadores, ideais para funcionar durante a crise. Então, essa é a diferença que a gente vai implementar neste momento. Novamente, fazendo um resumo da nossa norma, aqui estão o logo das 5 sessões, né, das 5 categorias. Agora, todos os colaboradores de todos os níveis precisam demonstrar uma proeficiência em cada uma das 5 categorias para a gente conseguir ter essa certificação. Depois de concluída, a certificação de preparação para pandemias fornece a garantia que os funcionários, seguradoras, varejistas, consumidores e de que a empresa certificada está comprometida em estabelecer e manter as melhores práticas. Então, sua operação é reconhecida por trazer altos padrões de integridade para a cadeia global de suprimentos, assim como resultar não apenas nos benefícios internos e sociais, mas também na continuidade do negócio da companhia e os impactos significativos nos resultados financeiros da companhia. Então, devido ao seu compromisso demonstrado durante essa crise pandêmica, a gente consegue demonstrar a redução dos riscos dentro da companhia. Agora, qual seria o próximo passo? Vamos obter a certificação. Então, o que a gente precisa agora é adquirir a norma para fazer essa certificação de preparação para pandemias. Então, aqui eu deixo o contato da Tatiana Rodrigues. Então, enviem seus e-mails, suas dúvidas, suas perguntas para ppc@aibinternational.com. A Tatiana é a responsável pela coordenação e as vendas dos da nossa certificação. Nossos auditores já estão prontos e preparados para iniciar o processo de certificação em todo o mundo, de forma virtual ou também de forma presencial. Então, deixo aqui mais uma vez o e-mail de contato, ppc@aibinternational.com, para qualquer dúvida, pergunta, cotação, obtenção da versão da norma, tanto digital, para ajudar vocês nos primeiros passos dessa certificação. Então, com isso, eu passo novamente a palavra para o Clemente para iniciar a nossa sessão. Ok, Marcelo, obrigado. Bom, pessoal, agora abrimos o espaço aí para perguntas e esclarecer as suas dúvidas. Então, vocês podem mandar aí as suas perguntas para a sessão de perguntas da plataforma GoToWebinar. E o Marcelo
as responderá. Ok, estou recebendo uma aqui, mais outra. Bom, Marcelo, tá chegando as perguntas aqui, então eu vou te perguntando, tá? À vontade. Ok, a primeira aqui, é possível fazer esta certificação de forma virtual? É possível. No momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente sabe que muitas companhias estão com restrição de acesso de visitantes, de serviços terceirizados. Então, é possível sim fazer de uma forma virtual e justamente ela está adaptada para esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente pode ter, primeiramente, uma revisão documental de forma virtual e também a inspeção física para a gente entender como é que estão funcionando as práticas e o atendimento dos requerimentos através de uma inspeção física realizada através de dispositivos e plataformas de informática. Então, a gente tem diversas plataformas aí que nos permitem fazer a visualização das linhas de produção, nos permite fazer todo esse acompanhamento e, ao mesmo tempo a gente evita pôr em contato pessoas com possíveis áreas de contaminação, justamente para evitar, então, é permitido realizar esse serviço de certificação de forma 100% virtual, mas para os que quiserem ter presencial, a gente também conta com todas as medidas de proteção, utilização de EPI, controle de temperatura e sintomas da nossa equipe de auditores, de forma prévia, que vem sendo monitorada nos últimos 6 meses. Ok. Eu tive outra pergunta também aqui, bem parecida com essa, então eu acho que essa aí já respondeu. Tenho outra que é o que vocês oferecem como assessoria para saber se estamos aptos a serem certificados? Ok. Então, o primeiro passo é adquirir a norma para conhecer do material, conhecer dos requerimentos. Obviamente, as companhias não estão ainda preparadas para atingir esse estándar global. Então, é preciso fazer uma leitura, um conhecimento desses requerimentos. A partir daí, fazer uma avaliação interna. Então, isso era o que eu recomendaria. Mas nós podemos também realizar as pré-auditorias. Então, é um momento de um pré-cheque para a gente saber se a companhia está atendendo aos requerimentos, e a partir daí a gente pode marcar a data da certificação final. Ok. Outra pergunta é se essa norma substitui a norma da IB. Não, na verdade, a norma da IB é uma norma relacionada com a segurança do alimento. Então, toda a parte de pré-requisitos, isso mantém, para quem tem a certificação da norma de pré-requisitos da IB, isso continua, não altera. Agora, são serviços complementares. Esta é uma norma distinta, diferente, apesar de ter uma estrutura similar das 5 categorias, ela é relacionada diretamente com a parte de gerenciamento e prevenção das ações que a gente precisa tomar para combater uma pandemia e principalmente para a gente estar preparado e evitar esse momento de ser pego de surpresa ante as pandemias. Ok. Tem uma outra pergunta aqui. Essa norma certifica o controle de pragas? Bom, na verdade, ela não certifica o controle de pragas. O controle de pragas ele está muito relacionado com a parte de segurança do alimento, como um dos programas de pré-requisito que a gente tem dentro da fábrica. Então, agora, a empresa de manejo integrado de pragas está diretamente relacionado com o que a gente está vivenciando hoje na pandemia. Então, temos alguns requerimentos na norma que não são específicos para manejo integrado de pragas, mas como o manejo integrado de pragas pode se portar dentro e no momento de pandemia. Então, saber que o controlador de pragas que visita a nossa companhia, assim como outros contratistas, né, outros terceiros, visitam a nossa fábrica, quais são as medidas que eles precisam realizar. É possível que determinada região, caso esteja muito afetada, a gente precise suspender as atividades de monitoramento. Então, a gente precisa definir, e aí nessa nova norma, vai definir quais são os critérios que a gente precisa tomar, principalmente em caso de uma interdição, né, de uma proibição da continuidade do monitoramento, como a fábrica vai fazer isso de forma interna, qual a frequência, como ela mantém o contato, né, com a empresa controladora de pragas. Então, existem sim alguns requerimentos específicos,
assim como existem para outros programas de pré-requisito, como manutenção, como engenharia, como limpeza, como compras. O manejo integrado de pragas também é abordado, mas não como base do manejo integrado de pragas, e sim como os requerimentos complementares a serem vivenciados no momento de pandemia. Ok. Eu tenho duas perguntas aqui relacionadas à ISO. Uma pergunta se essa certificação é da ISO, e a outra é uma empresa que diz que já tem a ISO 22000 e ISO 9000. Então, nesse caso, como se daria essa certificação para essa empresa que já é certificada em outros estándares? Ok. A certificação de preparação para pandemias não é uma certificação como a ISO. Então, acho que essa é a primeira resposta. Agora, as companhias que já são certificadas ISO 9000, ou no caso do Global Food Safety Initiative, o GFSI, provavelmente no esquema da FSC 22000, isto se mantém, mas nós estamos falando de um serviço complementar. Então, a parte de gestão da proteção do nosso produto, né, da segurança do alimento, isso é relacionado por estas outras normas, mas a norma de preparação anti-pandemias está diretamente relacionada com a parte de gestão de crises. Então, são dois serviços complementares, assim como a norma de pré-requisitos da IB, mas não é uma certificação da ISO. Também nos perguntam se essa é uma norma acreditada, se sim, qual é a entidade, mas eu acredito que tu já respondeu, né? Correto. É uma norma criada, gerenciada e um serviço realizado pela AIB Internacional. Ok. Outra pergunta aqui em relação ao escopo. Qual é o escopo dessa certificação? Ok. O escopo, basicamente, são as 5 categorias da seção da norma que a gente viu. Então, desde a parte de gestão de crises, a parte de operações intermitentes, limpeza, sanitização, saúde dos operadores. Então, esse é o escopo definido pela nossa norma. Ok. Bom, pessoal, o nosso tempo para as perguntas já se encerrou. Agradecemos a todos aí que mandaram as perguntas. Se tiver mais alguma pergunta que não foi respondida, por favor, envie aí ao nosso endereço, né, a Verônica Carreira, e ela nos passará e nós poderemos responder. Então, agradecemos aí a participação, né, em nossa apresentação de lançamento e permanecemos à disposição para consultas em nosso site para a América Latina, localizada no www.aibinternational.com/por, né, agora traduzido para o português e o espanhol. E também estamos em português no Facebook, na página AIB International no Brasil. Bom, obrigado e boa tarde a todos.